Vamos lá, vamos seguir. A gente terminou o bloco passado falando de cláusulas pétreas implícitas, né? Então, cláusulas pétreas expressas, cláusulas pétreas implícitas. E aí, o que eu queria mostrar para vocês? A gente vai já aparecer na telinha aí, para a gente poder continuar os nossos estudos. E aí eu queria falar sobre aquela questão que eu tinha dito, né? Que há quem diga que aqui no parágrafo 5º exista um limite temporal também ao poder de reforma da Constituição. Deixa eu voltar para cá para a gente até ficar mais tranquilo. Veja, reparem o que diz o parágrafo 5º aí, que está na tela de vocês. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano em que ela foi rejeitada ou foi prejudicada, certo? Cuidado para não confundir com um dispositivo que está lá na frente na Constituição, especificamente ali no artigo 67, que trata sobre essa mesma regra em relação ao projeto de lei. Então veja, o projeto de lei, tá? Deixa eu só voltar aqui, o projeto de lei que foi rejeitado, ele não pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa, tá? Ele não pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa. A regra é basicamente a mesma, a menos que ficou preto, né? Ficou escuro aqui, mas pronto, já voltei. Então, estão me vendo aqui? Foi uma tecla de atalho que eu cliquei, mas olha só. Artigo 67 diz o quê? Que a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Helder, que lição é essa que tu está querendo passar para a gente? Para você não confundir. O artigo 60, parágrafo 5º diz, olha, emenda rejeitada ou prejudicada só pode ser reapresentada na sessão legislativa seguinte. O projeto de lei, não, ele até pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa, desde que haja o quê? Requerimento de maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. No caso do projeto de lei, o pessoal pode dizer o seguinte, poxa, bicho, apresentamos aqui o projeto, aí a gente apressadamente discutiu, não amadureceu, aí rejeitamos. Vamos fazer o seguinte, vamos reapresentar para dar tempo da gente discutir, debater direitinho e ficar tudo em paz. Então, o projeto de lei rejeitado, ele pode ser reapresentado, mas a proposta de emenda, ó, há quem diga que se chama limite temporal. Então, cuidado com isso, tá? O nome desse princípio se chama irrepetibilidade absoluta, ou seja, não há possibilidade de repetir o projeto, a proposta, no caso, que foi rejeitado ou prejudicado. No caso do projeto de lei, não. Ele até pode, por isso que a gente diz que é o princípio da irrepetibilidade relativa. Havendo requerimento de maioria absoluta, pode ser reapresentado novamente. Tá claro isso, pessoal? Tudo bem? Então, cuidado com essa discussão aí, beleza? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou fechar esse dispositivo do texto constitucional que a gente acabou de ver e vou voltar na telinha, né, o nosso slide aqui para a gente poder observar. Pois bem, então a gente acaba por organizar essa parte de limites ao poder de reforma. Então, no caso do poder de reforma, nós temos aqui, não é? Poder constituinte derivado reformador. Então, ele tem limite formal, limite material, limite circunstancial e também, para quem considera o parágrafo 5º, um limite temporal também. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Pois bem, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, vou até sair da telinha, o poder constituinte derivado decorrente. O que é que eu quero que você perceba? Poder constituinte derivado decorrente é a capacidade dos Estados-membros de criarem as suas próprias constituições, certo? Mediante o poder de auto-organização que os entes federados possuem. Então, qual é o fundamento disso? A própria existência do federalismo. Vocês estão vendo aí, eu trouxe na tela o artigo 25, né? O artigo 25 e também, ó, o parágrafo, artigo 25 da Constituição, e também aqui o nosso parágrafo único e também o artigo 11 do ADCT, tá, pessoal? Atos das disposições constitucionais aqui transitórias, tá certo? Então, tanto o artigo 25 quanto o artigo 11 aqui, artigo 25 da Constituição e artigo 11 do ADCT. Esse artigo 11 ele é interessante porque ele determinou que no intervalo de um ano, após a criação, a promulgação da Constituição de 88, as Assembleias Legislativas, com poderes constituintes, é assim que o texto diz,
pudessem criar as constituições estaduais no intervalo de 1 ano, tá? E aí, depois da criação da Constituição do Estado, aí com mais 6 meses, as leis orgânicas dos municípios daquele Estado precisariam ser criados, tá? Então, o que é importante aqui você saber é o conceito. O que é poder constituinte derivado decorrente? É a capacidade dos Estados-membros de criarem as suas próprias constituições em virtude da manifestação da autonomia quanto à sua própria organização. Belezinha? Tranquilo? Eu quero que você anote 2 informações importantes aí, tá? Lei orgânica de município não é manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Essa nomenclatura, ela é direcionada para a criação de constituições estaduais, tá certo? Tem até doutrina, um professor que eu gosto muito, Luiz Fernando de Garbosa, lá da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tem escrito bastante sobre isso, mas hoje, para fim de prova, poder constituinte derivado decorrente é a Constituição Estadual, não é lei orgânica do município, tá certo? E a segunda informação importante para você anotar é a seguinte: há um tempo, há alguns anos, o Supremo Tribunal Federal teve que enfrentar a discussão sobre a natureza jurídica da lei orgânica do DF. Olha aí, porque lá no DF não se chama Constituição Distrital, se chama lei orgânica do Distrito Federal. Aí o que o Supremo disse especificamente em relação à lei orgânica do DF? O Supremo Tribunal Federal disse que em relação à lei orgânica do Distrito Federal, ela é manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Porque embora tenha esse nome, na verdade a lei orgânica do DF é como se fosse uma Constituição estadual, tá certo? Então cuidado para responder a questão na hora da prova com essas 2 informações aqui. Então é isso que você precisa saber sobre o poder constituinte derivado decorrente. 3 informações. Primeiro, é a capacidade dos Estados-membros de criarem as suas próprias constituições, isso manifestando a autonomia de organização. Poder constituinte derivado decorrente não é a criação de lei orgânica do município, embora o Supremo diga, terceira informação importante, que no caso do DF, a lei orgânica do Distrito Federal, ela é sim manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então anote isso daí para acertar a questão na hora da prova. E aí eu trouxe para vocês também uma outra manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Eu vou fazer isso, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso é coisa da gente raiz, para vocês aprenderem. Tem uma garrafinha de café aqui, ó, bisurada, para poder gravar o conteúdo. Vou aqui jogar um cafezinho na carcaça. Você que tá vendo essa aula aí, tá vendo de madrugada, tá vendo durante o dia, se tiver nessa hora aí, quiser me marcar na rede social, bota lá, professor Helder Oliveira, aqui ó, faça um brinde comigo, a gente tomando um cafezinho, você assistindo minha aula e a gente aqui ó, brindando o café, você tomando seu café, assistindo minha aula, tomando meu café, ministrando o conteúdo e a gente aprendendo juntos aqui o tema poder constituinte, beleza? Pois bem, o que eu tava dizendo aqui? O artigo 3º do ADCT, ele trouxe uma previsão interessante, que é aquilo que a doutrina chama de poder constituinte derivado de revisão. Ô Helder, poder constituinte derivado de revisão é alteração da Constituição também, mas a gente não já viu o poder constituinte reformador. Aqui é uma peculiaridade, é uma questão específica do nosso processo aqui, tá? Vou voltar na telinha e vou mostrar para vocês. O texto diz assim, ó, que a revisão constitucional, ela será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Deixa eu te explicar o que significou isso daqui. Veja, vocês sabem muito bem que nós tivemos uma mudança significativa no país com a Constituição de 88. Ela mudou muitíssimas coisas, não é? E aí o que sabiamente o Constituinte fez? Ele disse o seguinte, ó, eu sei que mudei muita coisa aqui. Vamos fazer o seguinte... Daqui a 5 anos, o Congresso vai se reunir, todo mundo de mão dada, todo mundo abraçadinho, numa sessão unicameral. E aí vocês vão analisar o que houve de impacto dessa nova Constituição nos 5 primeiros anos dela de vigência. E se vocês entenderem que há necessidade de promover algumas alterações, vocês vão promover a alteração de modo mais simples. Não vai ser pelo modo do artigo 60 que a gente viu. O modo do artigo 60 é o ordinário. O modo do artigo 3º aqui seria, digamos, o extraordinário. É uma questão específica para que a gente analisasse os 5 primeiros anos de vigência e se houvesse necessidade de alterar a Constituição, a gente alterasse por um procedimento mais simplificado. Que procedimento é esse? É o que vocês estão vendo aí na tela. Não seria por 2 votações, né? Não seria por 2 votações na Câmara, nem 2 votações no Senado, pelo quórum de 3/5. Seria simplesmente uma votação numa sessão aqui, ó, unicameral, conforme vocês estão vendo, ó, sessão aqui, ó, unicameral,
E o quórum seria por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Era uma única votação. Uma única votação. Não eram duas votações na Câmara, duas votações no Senado, depois o quórum de 3/5 aqui, para poder aprovar. Não. Uma única votação, aprovação por maioria absoluta. Então, era uma revisão, literalmente. Por isso que se chama poder constituinte derivado de revisão. Um processo mais simples. É por isso que vocês ouvem muito o seguinte: olha, nós temos no Brasil mais de 130 emendas e 6 emendas de revisão. Por que a gente ouve essa expressão? Né? Por exemplo, 132 emendas, né? 132 emendas, mais 6 emendas de revisão. Porque nesse processo lá atrás, 5 anos após a Constituição de 88 ter iniciado a sua vigência, o Congresso aprovou 6 emendas de revisão. Talvez a mais conhecida dessa revisão foi a seguinte: foi a que diminuiu de 5 para 4 anos o mandato do presidente da República. Né? Ali abriu o caminho já para se discutir reeleição e etc., que só se consolidou no final de 97 com a famosa emenda da reeleição, né? Aprovada ali no final do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. Então, veja, o poder constituinte derivado de revisão é também uma forma de alterar o texto constitucional, mas uma forma mais simplificada. Aí você me pergunta, eu poderia ter uma nova revisão? Aí há quem diga que isso aqui também é uma cláusula pétrea, que o Congresso Nacional não poderia convocar uma nova revisão. Por quê? Porque o Constituinte determinou que isso fosse feito apenas uma vez. E fez uma vez, acabou, norma de eficácia exaurida, não tem mais o que fazer, certo? Então isso se chama poder constituinte derivado de revisão. Qual é a diferença? O quórum e também o procedimento aqui, tá? O Congresso faria ali a revisão e aprovaria o que tivesse de ser aprovado, né? Há quem diga que a revisão também não deu muito certo, porque na época estavam falando de impeachment de Collor, CPI para lá, CPI para cá, um escândalo atrás do outro no Brasil no início dos anos 90, e aí essa revisão que deveria ter sido um marco, né? Muitas coisas poderiam ter sido alteradas no texto constitucional, isso acabou não acontecendo exatamente por causa desse detalhe que eu acabei de dizer, né? Muito conturbado o Brasil à época, quando essa revisão ocorreu, beleza? E aí, avançando aqui, eu trouxe para vocês só uma expressão, um conceito importante, que isso vem caindo em prova. Depois que Pedro Lenza colocou isso no material dele, todo mundo começou a cobrar em prova. Vejam, vocês já conhecem a tal da mutação constitucional, certo? Vocês já ouviram falar, já estudaram isso. Mutação constitucional são mudanças informais na Constituição. Não é uma mudança do texto, é uma mudança do sentido, da norma que se extrai daquele texto, né? Basta vocês lembrarem aí, por exemplo, do conceito de família, etc., que há muitos anos o Supremo disse que o conceito de família deve ser visto de modo ampliado, não apenas do jeito que está lá previsto no texto constitucional, né? E aí o que acontece? A doutrina começou a chamar essa história de mutação constitucional como um poder constituinte difuso. Por que poder constituinte difuso? Porque o poder constituinte difuso, vou voltar na telinha, seria uma forma, um processo informal aqui, ó, de alteração da Constituição. Eu não altero o texto. Eu altero o quê, pessoal? Eu altero a norma que se extrai do texto. Então, aquele exemplo da plaquinha que a gente aprende, né? Eu até já falei isso em aula presencial. Muitos de vocês provavelmente já devem ter me ouvido falar sobre isso. Então, se você chega na praia de Copacabana nos anos 50, nos anos 60, e tem lá uma plaquinha dizendo assim, é proibido tomar banho de biquíni e de sunga. Como é que você vai entrar na praia nos anos 50 e nos anos 60? Vai entrar de roupão, vai entrar de roupa, porque não pode tomar banho de biquíni. Se tu chega hoje, né, nos anos atuais que nós estamos, chega na praia de Copacabana e tem lá a mesma plaquinha, é proibido tomar banho de biquíni e de sunga. Como é que você vai entrar na praia? Vai entrar todo mundo nu com a mão no bolso, né? Sem bolso, obviamente, que tá todo mundo nu. Porque, veja, o texto permanece intacto, mas a norma que se extrai do texto é diferente. E o que é que influencia esse processo de mudança de interpretação? A questão social, a questão cultural, a questão econômica, os próprios aspectos evolutivos da sociedade vão gerar essa mudança de percepção e de interpretação em relação ao texto. Então, quando isso acontece, essa chamada mutação constitucional, dentro do poder constituinte, nós chamamos de poder constituinte difuso, certo? Que são mudanças informais da nossa Constituição. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, cuidado com esse processo. Se você quiser, pode dar dá uma congelada aí, dá uma lidinha ou lê no material que você vai pegar esse conceito, beleza? Do que seria poder constituinte difuso. Eu trouxe até outra citação do professor Barroso, né, o ministro, no livro dele, mas aí você observa, tá certo? E aí o seguinte, isso é, pessoal, a estrutura do poder constituinte. Eu tirei esse esquema, inclusive, do livro do Pedro Lenza. Você tem que bater o olho nisso aqui e lembrar. Poder constituinte originário,
né? E aqui o Lenza diz que ele pode ser histórico, pode ser revolucionário. Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é que o poder constituinte originário ele é a primeira manifestação do poder constituinte de um determinado país. Então, quando o país cria a sua primeira Constituição, vamos falar da historiografia oficial no Brasil. Quando foi a primeira Constituição? 1824, embora em Pernambuco a gente defenda que foi a lei orgânica, né, de Pernambuco de 1817, que foi a primeira experiência constitucional que a gente teve. Mas veja, então o poder constituinte originário histórico é a primeira manifestação num país. E o revolucionário são todas as manifestações subsequentes que mudam uma Constituição, né? Então a Constituição de 1891, a de 1934, a de 37, de 46, a de 67/69 e também a de 88, tá certo? E aí tem um poder constituinte derivado, reformador, nós vimos, artigo 60, o decorrente, né, que é o artigo 25 da Constituição e o artigo 11 do ADCT, o revisor, né, que é o artigo 3º do ADCT, perdão, e o poder constituinte difuso, e esse que aparece aí na tela, que é o chamado poder constituinte supranacional. Veja, o que Pedro Lenza vai chamar de poder constituinte supranacional está muito direcionado a organismos internacionais. Então, por exemplo, se a gente for olhar no contexto da União Europeia, né, um bloco político-econômico, você tem ali o Parlamento Europeu, né, existem eurodeputados, tem até um brasileiro, inclusive, ele é muito amigo de Ciro Gomes, do pessoal do PDT, até me fugiu o nome dele agora, mas existe um parlamento da União Europeia que cria leis, cria regras que vão ser aplicadas em todos os países que integram a União Europeia. Então, muitas vezes a lei, o parlamento interno do país não vai ter força frente à legislação que é criada pelo Parlamento Europeu, né? Pelo bloco, né? Que se constitui lá na Europa. Foi por isso que a Inglaterra, por exemplo, aprovou o famoso Brexit há alguns anos para sair da União Europeia. Exatamente por quê? Porque o pessoal estava invocado lá, que o parlamento não estava tendo força, as leis que eram aplicadas no país eram leis frutos do parlamento da União Europeia e etc. Então, Lenza faz uma análise e diz assim, olha, esse tipo de bloco econômico, de bloco político, que tem uma força muito grande de muitas vezes criar leis e criar atos normativos que vão se sobrepor à ordem jurídica interna de um país, a gente pode começar a chamar isso de poder constituinte supranacional, porque é um poder que está acima da ordem jurídica daquele país e que impõe regras que muitas vezes prevalecem sobre a regra interna, tá? Veja, isso é uma discussão acadêmica teórica, tá? E eu poderia transpor isso, por exemplo, para a própria ONU, poderia transpor isso para o Mercosul, no nosso contexto aqui de continente. Então, quando você ouve essa expressão poder constituinte supranacional, lembra de blocos econômicos, de organismos internacionais que criam regras que muitas vezes vão se sobrepor à ordem jurídica de um determinado país, tranquilo? Então, se você levar por essa ótica, você vai conseguir pegar aí a lógica do poder constituinte, que nós estamos falando aqui de poder constituinte supranacional, tá certo? Então, veja, dito isso, se a gente volta aqui e observa, né, a gente vai conseguir trabalhar o poder constituinte tranquilamente, tá? Eu só quero voltar aqui para mostrar para vocês, que foi algo que está no primeiro slide, que são as características do poder constituinte derivado. Depois de tudo isso que a gente viu, fica claro observar que o poder constituinte derivado ele é jurídico, ele é de segundo grau, ele é condicionado, porque ele não altera a Constituição nem se manifesta do modo que ele quiser, ele é limitado, porque ele também não pode tratar das matérias do modo como ele bem entender. Veja, por exemplo, o caso de cláusulas pétreas. E ele também é subordinado. Subordinado a quem? À Constituição Federal, né? Então, o poder constituinte originário ele é criatura e o poder constituinte derivado ele é o quê? Aliás, o poder constituinte originário ele é criador e o poder constituinte derivado é o quê? Criatura, beleza? Então, isso é, no essencial, pessoal, o que a gente precisa saber sobre o poder constituinte para poder acertarmos as questões da nossa prova, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo bloco a gente vai dar continuidade aos assuntos aqui de teoria da Constituição também. E aí anota, faz essa revisão. Se tiver alguma dúvida, manda para mim. Posta lá na rede social se estiver assistindo o nosso conteúdo. E a gente se vê aí na nossa próxima aula, beleza? Forte abraço, bons estudos, até a próxima.